tarde, prestigiando o nosso evento. Queria agradecer aos palestrantes que vão participar hoje, em breve já vou apresentar cada um deles a todos vocês. O legal dessa coisa online agora, a gente não vê as pessoas, mas a gente consegue envolver mais pessoas quando a gente faz um evento, né? Isso é muito bom. Eu vou começar com uma fala bem rapidinha do que a gente faz aqui no Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas, né? Então, somos aqui formados por 3 unidades, uma unidade localizada em Campinas, a outra unidade localizada em Marília, e aí temos a unidade aqui de São Paulo, que fica na Barra Funda. A ideia do Instituto é promover soluções tecnológicas, customizadas, para as empresas, utilizando toda a rede Senai, né, uma vez que o Senai ele oferece inúmeros serviços, não só a área de alimentos, mas a gente tem toda a parte de logística, refrigeração, design, embalagem, enfim. E a gente faz uso dessa rede para agregar valor aos produtos e processos industriais da nossa cadeia de alimentos e bebidas. Aqui no Instituto nós temos especialistas em ciência e tecnologia de alimentos, em manufatura enxuta, em métodos analíticos, e esses especialistas eles acumulam experiências em criar soluções técnicas e tecnológicas para diversos braços nossos aqui. Então, um deles é um estudo envolvendo shelf life, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre esse assunto. Também fazemos aqui todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de produtos, elaboração de informações de rotulagem, alimentos e bebidas, implantação e otimização de processos, estudos voltados para as análises sensoriais, ensaios metrológicos, e aí dentro disso a gente tem um laboratório que presta serviços aqui na Barra Funda, um outro laboratório em Campinas, um outro laboratório em Marília. Então a gente consegue atender um volume muito bom de ensaios e, consequentemente, de empresas. Fazemos também testes em plantas pilotos, a gente tem uma infraestrutura muito, muito boa de planta piloto, e aí estão convidados a conhecer as escolas, aí todos que puderem e quiserem, fiquem à vontade para agendar um horário com a gente e conhecer as nossas instalações. Fazemos também consultorias em gestão, treinamentos customizados em company ou aqui na escola mesmo. Enfim, a gente atende a indústria de alimentos aí de ponta a ponta, e convido vocês a acessarem a nossa página no LinkedIn. Lá no overview vocês vão conseguir dar uma olhadinha em tudo que a gente oferece, também vão encontrar os contatos das 3 unidades, tá? Então fiquem à vontade para nos conhecer um pouquinho mais lá na página. Bom, como é que vai funcionar hoje? Hoje nós temos 3 palestrantes, né, as 3 palestrantes, né, as meninas, elas falarão cerca de 20 minutos, e durante a fala, a gente pede, por favor, para que os microfones e câmeras mantenham-se desligados, né, só o do apresentador fique ligado, para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento. E todas as perguntas que ocorrerem ao longo, né, das falas, por favor, coloquem essas perguntas no chat. A Camila, ela vai nos ajudar aí com as perguntas, e ao final da apresentação, de cada apresentação, a gente deixa um tempo para bater um papo. Combinado? Então, nós vamos começar agora a apresentação da Tatiana Tribes. Tatiana é uma profissional com 20 anos de experiência na área de alimentos. Ela é engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora pela Escola Politécnica da USP, empreendedora na área de alimentos com a YouFood, que a gente aqui na escola é super fã. Ela tem experiência na gestão e área técnica nas áreas de inovação, educação e indústria de alimentos. Então, Tati, muito obrigada por você topar esse convite aqui nosso. Tati, porque de fato somos parceiras de bastante tempo, tá? Por isso essa intimidade. Tati vai falar um pouquinho do shelf life de novos produtos, protocolos e estudos para avaliação,
Então, eu queria pedir para você projetar a sua palestra aí, Tati, seus slides, e aí o pessoal, conforme aparecerem as questões aí, pode botar lá no chat que a gente vai monitorando, tá bom? Um bom evento para todo mundo e até já já. Certo, Jana, muito obrigada. Eu vou começar aqui a compartilhar. Tá ok? Tá aparecendo? Sim, Tati, tudo certo. Ok. Bom, então, Jana, obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando para vocês, né, em nome do Senai, que é uma instituição que eu tenho tanto carinho, né, e com a qual eu aprendi tanto e pude conhecer tantas coisas e tantas pessoas. Bom, como a Jana comentou, esses 2 dias são ciclos, né, de apresentações, onde todas as nuances relacionadas à vida de prateleira de alimentos vão ser abordadas, né, a gente vai ter alguns aspectos sendo vistos em mais profundidade, como a questão sensorial, como a questão de regulatórios. Então, essa minha primeira apresentação, né, dentro desse ciclo, ela é um apanhado geral, né, pensando também no que está por vir aí nas próximas, tá bom? Bom, como as pessoas, como as empresas estimam a vida de prateleira de produtos? A gente tem trabalhado com esse tema já por muitos anos e a gente já viu diversos casos e eu tenho certeza que vocês também se deparam com várias formas, né, de estimativa de vida de prateleira pelas empresas, que vai desde uma comparação com concorrentes, um dado de literatura, né, algum artigo que relata algo sobre a vida de prateleira de um produto, uma experiência, né, de um profissional, então o responsável técnico da empresa tem uma experiência de uma outra situação onde a vida de prateleira era X, então, né, traz essa vivência para essa nova situação. Já tive respostas do tipo, eu ouvi falar que para esse produto são 5 dias ou são 10 dias, e a empresa, como responsável, né, por garantir que o seu produto tenha, de fato, a vida de prateleira que está sendo indicada na embalagem, ela tem sempre essa preocupação de não ter uma indicação que seja um valor sobreestimado, né? Mas o que a gente se depara muitas vezes são com valores, com estimativas de vida de prateleira subestimadas, né? Então, são diversos os casos. A gente está com um problema com o seu áudio. Estão escutando? Agora sim. Ficou um tempo sem som? Ficou um tempinho. Tá bom, então eu vou continuar. Bom, vou falar um pouquinho dos marcos normativos, né? Então, a gente teve um grande passo em 2018, né? Que foi o guia para determinar prazos de vida de prateleira em alimentos, que foi entregue para consulta pública. A gente participou, né, ali dentro, eu dentro do Senai com a equipe, com contribuições, e ele ainda está recebendo contribuições, né, então esse prazo foi estendido aí até novembro de 2021, realmente é um assunto bastante controverso, são muitos interesses, são muitos casos, né, cada empresa com os produtos com determinadas características, e você regulamentar isso usando um único guia é muito complexo, muito difícil, né, de você chegar num consenso em relação a esse tema.
Aqui são alguns dos regulamentos, né, que norteiam as questões relacionadas à vida de prateleira, né, então, em primeiro lugar, o Código do Consumidor, algumas resoluções que tratam de como a data de validade deve ser exposta, de que ela sempre deve estar apresentada, né, então, todos esses regulamentos, eles estão muito mais relacionados à necessidade dessa informação e de como ela é posta, do que de como ela é obtida, né, então todo o mistério, ou a grande dificuldade, e o que a gente vai tratar nesses ciclos de apresentações, é de como ela deve ser obtida, de como você, de fato, faz essa estimativa de uma forma adequada. A RDC 12, né, que agora está sendo substituída pela RDC 331 e a IN 60, apesar ainda da RDC 12, ela ainda ser aplicada, né, para os produtos fabricados até 22/12 desse ano, ela traz o padrão microbiológico, né, de diversas categorias, né, todas as possíveis, e ela muitas vezes é utilizada também na estimativa de vida de prateleira, porém, não pode ser vista de forma isolada, né, então é uma informação que pode complementar outras informações, e que precisa ser garantida, obviamente, mas que normalmente não é determinante na estimativa da vida de prateleira como único critério. Bom, então quais são esses fatores decisórios, né, no estudo de shelf life? Eu vou apresentar para vocês alguns casos, e vou falar um pouquinho mais de cada um deles, e eles envolvem uma série de fatores dependendo do tipo de produto, né, então você pode considerar as alterações sensoriais, características físico-químicas, a forma de processamento, as questões microbiológicas, oxidação, higroscopicidade, alterações do material, permeabilidade a vapor ou barreira à luz e oxigênio da embalagem, né, alterações enzimáticas. Então, normalmente você vai ter alguns desses fatores como preponderantes para cada tipo de produto. E esses fatores escolhidos e preponderantes são os limitantes para a vida de prateleira e devem ser considerados. Então, vou falar aqui de alguns cases. Bom, o primeiro é quando a gente pensa num produto termicamente tratado, né, onde o próprio processamento térmico é o controle desse processamento térmico que traz a garantia, né, da segurança alimentar do produto, e o fator microbiológico pode, em alguns casos, passar a ser secundário, quando a gente observa outras alterações, né, então esse aqui é o caso do suco de laranja minimamente pasteurizado, né, que eu estudei no meu mestrado, onde a gente tem uma enzima, que é a pectinesterase, com uma resistência térmica maior do que os micro-organismos que podem se desenvolver nesse tipo de produto, né, então no caso do suco de laranja, principalmente as leveduras, né, que quando não há o tratamento térmico, ou ele não é efetivo, as leveduras tendem a fermentar, né, e produzir gás e alterar o produto, mas muito antes disso acontecer, as alterações decorrentes da ação da pectinesterase são muito mais rápidas, muito mais efetivas, né, e causam um estranhamento pelo consumidor e uma reação indesejável em relação àquele produto, né, então a ação da pectinesterase faz com que o produto sofra uma separação, né, a gente consegue evidenciar isso quando a gente faz um suco de laranja em casa, né, de forma doméstica, e essa separação não é bem vista pelo consumidor, e esse é um fator predominante quando você vai fazer essa estimativa de vida de prateleira. Então, quando que a ação da pectinesterase passa a ser percebida pelo consumidor daquele produto.
Eu vou perguntar de novo, Jana, se vocês estão me ouvindo, porque eu fico insegura aqui em relação ao meu fone, tá? Então, se Sim, você estamos te puder... ouvindo. Ok, beleza. Bom, esse aqui é um outro caso, né, que é o caso do cream cracker. Esse é um caso relatado pelo Maigard, né, no livro dele sobre análise sensorial, onde ele usa análise descritiva, quantitativa, associada também a teste com consumidor, para a determinação da vida de prateleira desse produto, né? Então, é uma metodologia bastante interessante de ser seguida. E esse é um caso de um produto onde, pelas características dele, né, você não vai ter possibilidade de crescimento de micro-organismo, né, nem sequer de bolores, e o que você percebe como principal alterador, né, das características e perda do frescor do produto é a crocância, né, a perda de crocância no decorrer do tempo. Então, o momento em que essa perda de crocância passa a ser percebida pelo consumidor, né, ou por quanto tempo que a embalagem vai funcionar como barreira e vai permitir que essa entrada, né, de vapor d'água seja impedida e que se mantenha a crocância do produto, então esse é o tempo, né, relacionado à vida de prateleira desse tipo de produto. E quando a gente consegue fazer a associação de resultados instrumentais, né, por exemplo, aí o caso do texturômetro, para análise da crocância, e que esse dado seja associado a um resultado de análise sensorial do mesmo produto, você consegue trabalhar de forma muito eficiente nessa previsão. Bom, esse aqui é um outro caso. Existem várias publicações, inclusive, né, sobre vida de prateleira de geleia, e existe, de fato, essa utilização da cor, né, como fator predominante para a estimativa de vida de prateleira deste produto. É um produto também estável, né, microbiologicamente, quando você tem aí a associação, né, de um alto teor de sólidos solúveis, mais um baixo pH, e o invásia quente, né, então você consegue essa estabilidade microbiológica. É um produto que pouco se altera em termos de sabor, porém, que sofre bastante com a questão da cor, né? Então, você ter um produto com 6 meses de vida de prateleira, ou chegando próximo desse período, numa gôndola, né, ao lado de um produto com uma vida de prateleira, digamos, né, recém-processado, a diferença na coloração, ela é muito marcante, né, e realmente gera essa reação indesejável pelo consumidor, essa percepção, né, de falta de qualidade, e é utilizado como fator determinante no caso das geleias. Bom, esse aqui é um caso de um produto que é um rolinho de frutas, né, feito 100% com matéria-prima in natura, só utilizam frutas, né, não leva açúcar, nem xarope de glicose, e essa empresa, né, a empresa que produz esse produto, tinha uma expectativa e utilizava como estimativa a vida de prateleira de 6 meses, né, e a partir de análise desse produto, então, tanto em relação à questão microbiológica, né, da estabilidade dele, na embalagem que é utilizada, quanto às alterações sensoriais, chegou-se a uma vida de prateleira de 1 ano. Para o mercado, essa diferença de 6 meses para 1 ano, ela é muito relevante porque ela possibilita, por exemplo, a exportação. É muito difícil você exportar um produto que tenha menos do que 6 meses de vida de prateleira. E, por exemplo, no caso desse produto, o fator mais importante que determina a vida de prateleira do produto é a cristalização, né? Então, com o decorrer do tempo, né, a movimentação das moléculas, a absorção de vapor da água, o produto começa a cristalizar e formar pequenos cristais na superfície,
que dão uma aparência levemente esbranquiçada, né, e que levam a uma determinação de um prazo final para a vida de prateleira dele. Algo semelhante acontece, por exemplo, com as balas duras, né, no decorrer do tempo, com a absorção de umidade, elas começam a cristalizar, né, e perdem essa característica vítrea, né, que elas tinham anteriormente. Esse é um caso interessante também, é uma tendência, né, que a gente tem visto agora, de você ter pós preparados, né, estilo refeição pronta para consumo, ou shakes, né, com whey protein, etc., migrando, né, dessa embalagem que normalmente, se a gente pensar nesses complementos nutricionais, até um tempo atrás a gente tinha mais em embalagem metálica, né, onde você tem barreira à luz, menos permeabilidade de vapor d'água, e agora esse tipo de produto ele tem aparecido em garrafas plásticas, para que você adicione a água normalmente, né, e faça ali o consumo direto da garrafa. E vale ressaltar que a estabilidade nutricional do produto, ela é muito diferente nessa nova forma de apresentação, né. Então, quando você tem, normalmente você tem ali a alegação de teor de vitaminas, né, então lá uma série de vitaminas com as suas quantidades, deve-se considerar que a degradação dessas vitaminas, ela vai acontecer com maior velocidade nessa nova forma de apresentação, né, então para isso, você deve fazer uso de testes acelerados, né, utilizando o fator Q10, por exemplo, para as vitaminas que são mais sensíveis às alterações e à oxidação. Esse aqui é um outro caso do pão de forma, né, que é um produto amplamente consumido, onde existe uma combinação de fatores que determinam a vida de prateleira. Existe um limite, né, para a utilização do conservante, que é o limite da percepção, né, porque à medida que você vai adicionando o conservante, ele começa a alterar o sabor do produto, né, e também tem toda a questão toxicológica, obviamente, né. Então, quanto maior a concentração de conservante, maior a vida de prateleira possível desse produto que sofre com o crescimento de bolores. A gente tem visto hoje as empresas utilizando uma série de artifícios, né, até a utilização, por exemplo, de 2 barreiras, né, de 2 embalagens plásticas, uma sobre a outra. É um produto que depende bastante também da qualidade da matéria-prima, da condição ambiental de resfriamento, né, depois do assamento, para que não haja essa recontaminação pelo próprio ar, mas é um caso muito interessante de combinação de fatores para determinação da vida de prateleira. Aqui a gente tem a questão das alterações microbiológicas também, né, então, nos produtos de panificação, normalmente ela aparece como fator preponderante, e no caso dos produtos vivos, ela é muito importante também, né. Então, quando você tem um iogurte, um kombucha, por exemplo, para que ele de fato seja um probiótico, né, você precisa garantir que a contagem microbiológica do micro-organismo em questão se mantenha durante toda a vida de prateleira, ou que ela esteja presente no prazo final, né. Então, esse aspecto, né, precisa ser considerado, além de outras alterações, né. Então, quando você tem ali um decaimento dos micro-organismos de interesse, você também abre espaço para crescimento de outros micro-organismos.
Então, é uma questão bastante delicada que a gente deve considerar nos produtos vivos, né, onde você não tem como fazer, por exemplo, um processamento térmico desse produto antes dele ir para o mercado. Né? Então, a gente trabalha bastante também com as características sensoriais e com a contagem de micro-organismos no final da vida de prateleira. Bom, um caso de produto onde o fator preponderante é a oxidação é o caso dos produtos congelados. Quando você tem um produto congelado, que é mantido sob congelamento, né, na gôndola e na casa do consumidor, a principal forma de alteração desse produto é a oxidação, e ela é principalmente importante nos produtos muito gordurosos e proteicos, né, normalmente com proteína de origem animal, você tende a ter essa oxidação acontecendo de forma mais acelerada, e também já como decorrência do próprio processamento antes do congelamento. Né? No caso de produtos congelados de origem vegetal, a principal alteração é a alteração da cor, né, desses produtos congelados. A oxidação, ela também é muito importante nos produtos desidratados, né, por conta da baixa atividade de água, né, que favorece esse fator. E ela é facilmente estimada, né, e utilizada para um teste acelerado de vida de prateleira por meio de oxiteste ou de Hansenmate, né? Então, as análises instrumentais, elas estão aí para serem utilizadas, né? Eu acabei não as citando, mas elas vão aparecer também nas próximas apresentações, mas você tem como utilizar, né, isotermas de sorção e dessorção, as análises de textura, né, utilizar as câmaras de aceleração para obter esses resultados em temperaturas extremas e com umidades extremas. Então, hoje, instrumentalmente, você consegue cercar os produtos de todas as formas para conseguir ter um resultado mais preciso em termos de estimativa de vida de prateleira. Vou falar um pouco do nosso caso, né, da nossa empresa. Eu sou cofundadora da YouFoods. A gente não pode abrir muito sobre o nosso processo, porque ele é objeto de patente, mas eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho. Bom, a YouFoods trabalha com uma bebida de vegetais, pronta para beber em garrafa, né, para ser tomada gelada, como uma refeição leve, em qualquer lugar, de forma prática. A gente tem utilizado a designação de sopa como o produto que mais se assemelha, né, dentro das opções que a gente tem localmente. A gente trouxe esse conceito dos Estados Unidos, né, lá o produto é chamado de Drinkable Veggies. E o nosso produto, ele é estável à temperatura ambiente por 8 meses. Tá? Então, vida de prateleira de 8 meses. Eu vou pedir de novo, só para fazer checagem do áudio, Jana, tudo certo? Tudo certo. Quanto tempo eu tenho, Jana? Já acabou. Já acabou, desculpa, então eu vou passar bem rápido. Na verdade, não, mas rapidinho. A gente está já dentro da tolerância, tudo bem, pode terminar. Tudo bem, rapidinho. Bom, isso aqui são algumas inspirações, né, da onde a gente pensou no produto, aqui alguns dos nossos concorrentes locais, produto feito totalmente a partir de vegetais in natura, né, para essas ocasiões de consumo pré-treino, pós-treino, durante o trabalho, em movimento, etc. Estamos no Pão de Açúcar, em algumas outras lojas de varejo. Ano passado a gente recebeu o prêmio de melhor inovação em produto alimentício, né, na FISA.
E é isso, foi rápido. depois na parte das perguntas eu respondo mais sobre o nosso produto e sobre os outros cases que eu fui descrevendo. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Não precisava ter corrido tanto, assim, né? A gente conta com aquela folguinha, né? Aquela margem. Obrigada pela sua apresentação. A gente tem alguma pergunta, Camila? No chat? Jana, se quiser deixar por final as perguntas, eu vou estar aqui até o final e posso responder depois das outras apresentações também, tá? Tudo bem. Eu queria só fazer um comentário, né, que você passou, assim, por todos os tipos, todas as formas, né, onde a gente tem a história do estudo do shelf life, mas eu acho também importante a gente dizer que tem muito do armazenamento também, né? Eu acho que o armazenamento também pode ser um fator muito influenciante. Então, você tem todo o seu processo lá, bonitinho, pensou na embalagem, pensou no conservante, seguiu tudo lá bonitinho, aí o distribuidor, ele não armazena da melhor forma. Isso também pode influenciar nesse prazo de vida de prateleira que foi determinado, né? Total, Jana. E assim, a gente deve considerar isso, inclusive aparece, né, no guia também como fator, você considerar a pior condição, né? Por exemplo, aqui dentro do Brasil, se você comercializa no Brasil inteiro, né, você pode ter o seu produto, por exemplo, Situações quentes demais ou frias demais, né? no Amazonas, com uma umidade relativa do ar de 99%, vai uma temperatura média, né, bastante alta, às vezes ele vai estar lá num estoque ainda mais quente, a 45, 50 graus, né? Então, essa condição extrema, ela deve ser considerada quando você comercializa no Brasil inteiro. E outra coisa que eu queria comentar, gente, é sobre o próprio produto da Tati, que a gente conhece bastante aqui, e é legal que eles aproveitam os vegetais de forma integral, então não há desperdício dos vegetais utilizados no produto deles, né, e eles têm toda uma história da embalagem que está cadastrada no Eu Reciclo, então tem todo um esquema que pensa nessa coisa do ecologicamente correto, como é que é a palavra da moda agora? Clean label, não sei se Clean é essa, label, enfim, todas essas sustentável. coisas, né? Apareceu uma pergunta ali, Jana, que é a questão de aditivos, né? Então, nosso produto ele é livre de aditivos, conservantes, 100% natural, são só ingredientes que todo mundo conhece. E aí tem o segredo que ela não vai contar, Renata. Não é mesmo? Bom, então tá bom. Se aparecer mais alguma questão, a Tati, como ela disse, ela vai estar com a gente até o final aí, ela pode responder depois. Eu queria lembrar que a gente está gravando este webinar e depois a gente vai disponibilizá-lo provavelmente no nosso LinkedIn aí para quem quiser fazer uso, ou quem quiser assisti-lo novamente mais tarde, tá bom? Bom, a gente vai agora conversar um pouquinho com a Maria Tereza Galvão. Tudo bem, Tereza? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom, então eu vou apresentar aqui a Tereza para vocês rapidinho e aí ela já passa a compartilhar a apresentação dela. Tereza é doutora em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp, uma MBA em Marketing pela ESPM, mais de 30 anos de experiência em análise sensorial e ciência do consumidor. Tereza atuou como pesquisadora científica do Itaú e como gerente de análise sensorial na Sadia, onde implantou a área de sensorial e estudos com o consumidor, focando em desenvolvimento de produtos. Atualmente, a Tereza é diretora técnica da Sensinova, Pesquisa e Desenvolvimento Sensorial, e também ela é membro da Associação Brasileira de Ciências Sensoriais. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né? Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite. Para a gente é sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória e da nossa experiência. Tá? E para a gente é muito importante. Eu vou agora... Fique à vontade, Tereza. Tá.
Opa. Vocês estão vendo? Sim, já chegou para a gente. Só, por favor, clique no ocultar, ali no... Isso, exatamente. Tá Pode ótimo. ser. Então, tá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise sensorial em estudos de shelf life. Então, gostaria de novo, né, de reforçar os nossos agradecimentos ao Senai por essa oportunidade de estar aqui hoje. E, antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Sensinova, né? A Sensinova é uma empresa de pesquisa sensorial, ela está há 11 anos no mercado, ela fica localizada em Barueri, aqui na região de Alphaville, e o foco de atuação da Sensinova é na identificação de possíveis melhorias de produtos, né? Sempre nessa identificação das melhorias com base na aplicação das ciências sensoriais. E é onde a gente vai buscar, né, esse respaldo para as ciências sensoriais. Sempre nos estudos com consumidores ou nos painéis técnicos, né, os painéis de equipe treinada, e a gente vai falar um pouquinho sobre, né, essas duas abordagens dentro dos estudos de vida de prateleira. Sensinova também é a única empresa brasileira e latino-americana que ela é aceita como membro da ESN, né, uma comunidade europeia, European Sensory Network, que é composta por membros de diferentes expertises, né, tanto no meio acadêmico, no meio de institutos de pesquisa, agências de pesquisas e empresas, né. Sensinova tem uma estrutura muito bem montada para a condução de estudos sensoriais, né. A gente tem cabines sensoriais, cabines essas que são totalmente fechadas, é um pouco diferente, na área de alimentos não é tão comum, né, isso é mais comum na área de fragrâncias, mas que nesse momento agora de pandemia tem se mostrado uma abordagem muito boa, né, porque o distanciamento, ele é efetivamente garantido. Então, tem cabines sensoriais com controle de luz, controle de temperatura, umidade, ventilação do ar, e também conta com estações de avaliação de produtos, né, onde essas estações são utilizadas normalmente quando se trabalha com produtos onde você não tem tanto controle, não precisa, né, de tanto controle no momento da avaliação. E tem também a estrutura voltada para a condução de estudos sensoriais, como com dinâmicas com consumidores, né, então, aquelas salas com espelho, né, e salas ao lado para acompanhamento de gravações. Entrando especificamente, então, agora, né, no conceito de avaliação sensorial, em estudos de vida de prateleira, estudos de shelf life, né, o porquê é importante a gente estudar, né, e ter muita certeza, né, a garantia dos valores, né, ou do estabelecimento do prazo de validade que a gente coloca nos nossos rótulos, né. Os consumidores, uma das primeiras coisas que ele fala, que ele, quando vai comprar um produto, o que ele presta atenção é o prazo de validade, né? E o prazo de validade, para ele, é um indicativo, né, da qualidade desse produto. Então, ele olha o prazo de validade, porque ele já sabe, por exemplo, eu procuro comprar produtos que acabaram de ser produzidos, né, ou que estão num prazo de validade adequado. Então, o prazo de validade, ele gera uma expectativa no consumidor, tá? E essa expectativa, né, ao ser passada para o produto, vai gerar uma percepção. E se essa percepção, né, não estiver de acordo com o que ele espera, o que pode acontecer, né? Toda a confiança que ele tem na marca, principalmente se não corresponder, né, a não correspondência, né, a confiança, né, que ele tem na marca, pode sofrer um abalo. Então, isso é por isso que o prazo de validade, os estudos de shelf life, né, que estabelecem os prazos de validade, se tornam extremamente importantes, né, são muito relevantes. Quando a gente vai conduzir estudos sensoriais, né, estudos de vida de prateleira, com foco em análise sensorial, a gente tem que prestar atenção em 3 grandes pontos, né. O primeiro ponto é o delineamento do estudo. Como é que eu vou realizar esse estudo? Qual é o tipo de coleta que eu vou fazer no meu estudo, né?
O segundo ponto, extremamente relevante, é qual é o critério de recusa sensorial para o meu produto. Eu posso ter mais de um critério de recusa. Então, eu preciso estabelecer, antes de entrar num estudo de vida de prateleira, qual é esse critério. Porque esse critério é o critério que vai me direcionar qual é a melhor metodologia de avaliação. Porque não existe uma única metodologia. Se a gente for olhar, na literatura e na prática, como a Tatiana comentou, existem inúmeras maneiras de se conduzir um estudo de shelf life. Então, qual é a melhor metodologia? Essa metodologia ela pode estar mais ou menos adequada de acordo com o critério que eu vou usar para trabalhar na minha recusa sensorial. Então, a gente vai falar basicamente desses 3 pontos: o delineamento do estudo, o critério de recusa e a metodologia de avaliação. Quando a gente vai conduzir um estudo sensorial, um estudo de shelf life, nós podemos trabalhar sobre 2 delineamentos, a possibilidade de escolha de 2 delineamentos. Um delineamento que é o que a gente chama de delineamento básico, O que é isso? Eu tenho lá o meu produto, que eu preciso estudar a vida de prateleira dele, eu vou lá, coleto uma amostra, desse produto, faço uma amostragem, submeto toda essa minha amostragem a uma determinada condição de tempo e temperatura de armazenamento. Estabeleço os critérios, os intervalos de avaliação ao longo do meu estudo, e a cada intervalo eu vou, coleto uma amostra desse produto estocado e realizo as análises tanto físicas, microbiológicas e sensoriais. Então, as análises no delineamento básico, ela acontece em cada ponto de avaliação. Uma outra possibilidade de delineamento, que não é tão comum quanto o delineamento básico, é o que a gente chama de delineamento reverso. O que é isso, O que é o delineamento reverso? Ele é um pouco mais restritivo do que o básico, mas o que está por trás dele eu tenho o meu produto sendo produzido, eu estabeleço, eu quero fazer, como nesse caso, um estudo de vida de prateleira de 45 dias. Então, eu começo, eu vou lá na minha linha de produção, eu retiro uma amostra desse meu produto e começo, e estoco essa amostra nas condições pré-estabelecidas para o meu estudo. 5 dias depois, eu vou lá e coleto na minha linha de produção mais uma amostra e submeto essa amostra ao meu processo de estocagem. Então, eu começo lá de trás, a minha primeira retirada de amostra é no menos 45, depois a segunda no menos 40, até eu chegar no final do estudo, de 45 dias, que seria a minha amostra zero, a minha amostra recém-produzida. O que acontece nesse delineamento? Eu não realizo avaliações ponto a ponto, eu vou realizar as avaliações lá no final. Eu vou ter todas as minhas amostras, dos meus intervalos, juntas, e eu avalio uma única vez. Por que esse delineamento, ele é um delineamento mais restritivo, Todos eles têm vantagens e desvantagens, Porque o delineamento reverso, ele é um delineamento mais restritivo, porque ele depende muito do meu lote, Como é a minha produção? Se eu tenho uma produção, que eu garanto uma alta homogeneidade dos meus lotes, eu consigo fazer o delineamento restritivo. Se eu não tenho essa alta homogeneidade, eu não consigo fazer esse delineamento restritivo, mas eu posso tentar utilizar esse delineamento restritivo, Posso. Se eu tenho um produto em que, por exemplo, eu quero estudar o shelf life desse produto refrigerado, mas eu sei que o congelamento não afeta as características desse produto, então o que eu faço? Eu coleto uma amostra grande lá do meu produto e congelo. E vou aplicar o delineamento reverso e vou retirar do congelamento e estocar resfriado.
né? Essa aí seria uma segunda opção para fazer o delineamento reverso. Mas sempre lembrar que o delineamento reverso é um delineamento mais restritivo. O delineamento básico, ele é o delineamento mais simples e é o mais utilizado também. Uma das coisas que se coloca, né, se comenta sobre o delineamento básico é que, em termos de alocação de tempo e recurso, ele pode se mostrar pouco eficiente. Por quê? Porque em cada ponto de análise, principalmente quando a gente fala em análise sensorial, eu tenho que ter, em cada ponto de análise, ali o meu painel disponível, seja ele um painel treinado ou um painel de consumidor, tá? Sempre precisa estar disponível em todos os pontos de análise. O que também se deve prestar atenção quando a gente trabalha num delineamento básico é o risco de mudança de critério ao longo do estudo. Não é um critério, agora eu estou trabalhando com essa, né, meu critério de recusa, eu vou mudar o valor do critério. Não é isso. É a questão de a gente poder ter, como é um estudo mais longo, né, das pessoas, de você ter alguma influência de erros psicológicos ao longo das avaliações, tá? Porque em estudos de shelf life, via de regra, o que acontece? É um processo onde você vai avaliar como é que está, né, o produto está se alterando ou está se deteriorando, né? Suas características estão sendo alteradas. Então, à medida que o tempo passa, né, algumas notas, né, de odor ou de sabor que podem aparecer, levam os avaliadores a entenderem que ele é um estudo de shelf life. E isso pode fazer com que as pessoas vão ficando mais críticas, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na condução dos estudos de shelf life, de modo a minimizar todos esses possíveis erros psicológicos, né? Porque nós somos seres humanos, né? E a gente raciocina em cima cria, né, situações em cima de uma determinada situação, tá? Tendo selecionado, né, o delineamento para o estudo, estabelecido quais são os intervalos, inclusive, de avaliação, né, a gente parte para estabelecer quais são os critérios para encerramento do estudo. Não existe um único critério, né? Exemplos de critérios são, por exemplo, o tempo necessário para apresentar uma diferença significativa frente ao produto recém-produzido, um aumento da redução da intensidade percebida de atributos sensoriais específicos, então, por exemplo, um sabor oxidado, né? Até que determinado nível de sabor oxidado eu vou permitir, né? Diferenças significativas no perfil sensorial frente ao produto recém-produzido, e aí do perfil todo, né, então levando em consideração, por exemplo, aparência, odor, sabor e textura, né, ou pelo menos parte, né, grupos de atributos. Um outro critério, o tempo necessário para atingir um nível de qualidade inaceitável, ou então uma nota mínima de aceitação geral ou rejeição do consumidor, né, pelo consumidor. Então, olhando os possíveis critérios para encerrar o estudo, a gente pode dividir as metodologias sensoriais em dois grandes grupos de avaliação. No primeiro grupo, as metodologias baseadas na qualidade, né? Por essa via, né, nós vamos trabalhar sempre com um painel treinado ou com um painel selecionado. O que é isso? Um painel selecionado é um painel onde ele realizou uma série de testes, que a gente chama de testes de seleção. Então, eu sei que ele tem um determinado grau de acuidade, por exemplo, visual, ele sabe identificar, né, os gostos básicos, e ele também sabe identificar diferenças que não sejam por acaso, né? Então, ele mostrou a sua habilidade, né? E o painel treinado, ele vai além, né? Ele é treinado para uma determinada categoria, né? Ele não só vai dizer, tem diferença, não tem diferença, ele vai conseguir mensurar, né, características, atributos sensoriais, porque ele foi treinado. Então, por exemplo, num sabor oxidado, né, ele sabe exatamente o que significa ausente e ele sabe exatamente o que significa
muito. Ele tem isso como referência. E aí, né, os produtos ao longo do estudo, ele vai pontuando dentro dessa escala. Tá? Então, se trabalha com painel treinado ou painel selecionado. E aí nós temos 3 grandes grupos, né, de testes: os testes de diferença, os testes de medida de intensidade de atributo e os testes de mensuração da qualidade. Testes de diferença, testes discriminativos ou em escala de intensidade, né? Testes discriminativos, um teste triangular, pode ser utilizado? Pode. Agora, ele vai te dar, né, a seguinte resposta: tem diferença? Não tem diferença, tá? Então, aqui o modelinho de Fish. O teste de comparação pareada já ele é mais direcionado, né, ou me mostra, indique qual é a amostra mais, aqui está doce, mas poderia ser o mais ácido, né? E os testes de escala, né, de intensidade, um teste muito conhecido, é um teste bem interessante de se aplicar em estudos de vida útil, que é o teste de diferença em relação ao controle, ou conhecido também como teste de comparação múltipla, né? O que está por trás desse teste, né? Eu pego o meu produto estocado e vou compará-lo com o produto recém-produzido, né? Ou o produto do início do estudo, e vou indicar o quão diferente esse produto está desse produto. Então, aqui eu já consigo mensurar esse grau da diferença, tá? Tanto numa abordagem quanto na outra, né, o grande desafio é a manutenção do controle, porque eu comparo o meu produto recém-produzido com o meu produto estocado, né, e nem sempre é viável, né, a gente ter essa amostra, consegue ter a amostra controle, né, a não ser que a gente tenha um lote muito homogêneo, essa amostra controle seria a amostra representativa do início da produção. Então, o grande desafio é como estocar a amostra controle de forma que ela possa ser, né, utilizada ao longo de todo o estudo. Segundo grupo, né, de teste, nas medidas de intensidade, aí nós já vamos trabalhar com provadores treinados, vamos usar escalas de avaliação, né, normalmente a escala linear, não estruturada, ela pode ser uma escala de 10 centímetros ou uma escala de 15 centímetros, onde o avaliador, o que ele vai fazer é posicionar aquele produto dentro dessa escala, né? Então, pode ir de fraco a forte, de ausente a muito, né? Tudo depende da característica a ser avaliada. E o critério para encerramento do estudo aqui, obviamente, ele também é dependente da categoria em estudo, né? Então, eu trouxe 2 exemplos, um chocolate com pasta de avelã, por exemplo, o atributo aí estudado para recusa sensorial seria o sabor oxidado. A partir do momento que ele tenha notas acima de 10, eu considero esse shelf life como sendo um shelf life encerrado, né? E eu faço desenvolvimento do Tereza, só um minutinho, a gente não está conseguindo te ouvir, seu áudio está falhando um pouco. Tereza? Oi, conseguindo me ouvir agora? Agora sim, voltamos. Perdeu muito? Não, pode seguir. Esse daí eu acho que você completou, aí a gente, acima de 10, descarta e pronto, e seguimos. Ótimo. Então, a alface é a mesma coisa, né? Na cor amarronzada, chegou no meio da escala, se encerra o estudo. Então, o grande desafio dessa abordagem é selecionar os atributos a serem investigados, né? Uma sugestão aqui é, antes de se iniciar o estudo, fazer uma análise de diferenças em similaridades com produtos estocados sobre diferentes condições, né? Em diferentes tempos de estocagem. E a partir daí, das diferenças e similaridades entre esses produtos, identificar quais são, né, quais são os atributos
que merecem efetivamente serem investigados, tá? O terceiro grupo aí das metodologias baseadas na qualidade é o da mensuração da qualidade, né? E para essa metodologia, a gente precisa ter bem estabelecido qual é a especificação do meu produto, ou o padrão de qualidade do meu produto, e quais são os critérios de avaliação, né? Aqui a gente tem um modelo de ficha para avaliação de pescado, né, onde você pontua, né, o brilho da pele, a presença do muco, então, dentre outros. Nesse tipo de abordagem, a gente trabalha com escalas, com pontos pré-definidos para cada atributo sensorial, e normalmente, né, escalas aqui variam de 3 até 5 pontos. Aqui, novamente, a competência do painel é peça-chave para uma boa avaliação. Por quê? Esse painel ele precisa conhecer muito bem quais são as características, né, do meu produto ideal. Esse painel precisa saber interpretar os descritores da escala de avaliação, né, e precisa identificar os defeitos que possam surgir ao longo da estocagem para que ele possa também pontuar, né? Então, o grande desafio aqui é a capacitação do painel. Quando eu falo em um painel mais capacitado, né, é um painel treinado, com uma carga, um volume de treinamento bastante grande, que via de regra a gente fala que é por volta de 30 horas, né, que a gente já tem painéis, quase painéis de expert, tá? Um ponto de atenção aqui, que às vezes a gente observa, é que se trabalha na escala com informações hedônicas, né? Nesse tipo de avaliação, a gente deve evitar o uso de uma escala hedônica, né, envolvendo gostar, né? Então, ela deve ser bastante objetiva, né? Então, assim, hematoma ausente, pouco, muito avermelhado, de tonalidade avermelhada e amarronzado. Então, ela é bastante específica, não pode dar margem, né, para dúvidas, tá? O segundo grupo das metodologias para estudo de shelf life já são baseadas em testes de aceitação ou adequação ao uso. E aqui a gente, né, muda, né, a nossa forma de atuação, deixando os painéis treinados de lado, né, e agora trabalhando com consumidores, né? E quando a gente trabalha com consumidores, a gente pode também trabalhar, tem duas linhas, né, de trabalho, uma com os testes afetivos, ou então utilizando análises estatísticas um pouco mais robustas, né, como análise de sobrevivência, para nos auxiliar na determinação do shelf life. Os testes afetivos, eles trabalham com escala hedônica de 9 pontos, via de regra, pode ser, existem outras, né, escalas menores, como a de 7 pontos, o ideal é trabalhar com 7 a 9, então ela vai do desgostei muitíssimo, correspondente a 1, e o gostei muitíssimo a 9, e aqui, de novo, né, qual é o critério para encerramento desse estudo, né? Um possível critério é a redução significativa da aceitação geral, quando comparada com a aceitação inicial. Então, lembra lá no nosso delineamento simples, né? Eu tenho uma avaliação no início do meu estudo, e continuo conduzindo avaliações. A hora que, né, eu encontro uma nota inferior e significativamente abaixo do primeiro estudo, é um critério para eu encerrar o estudo. Ou então, uma nota média inferior a um determinado valor histórico. Se eu tenho um valor histórico, se eu tenho um histórico de estudos, né, sensoriais de aceitação dessa minha categoria, desse meu produto que está sendo investigado, eu posso trabalhar com esse histórico também, tá? A análise de sobrevivência, ela muda o foco, né? Ao invés de a gente trabalhar nas alterações sensoriais, né, nos processos deteriorativos, a gente vai trabalhar na questão da rejeição do produto. Então, ao invés de eu perguntar, ou eu posso fazer a pergunta da aceitação, mas também complementar com uma pergunta, né, de consumo, né? Eu dei uma nota do quanto eu gosto, eu gosto do produto, e eu consumiria esse produto? Sim ou não?
Tá? De posse dessa informação e usando modelagem estatística, eu consigo construir curvas, né, de percentuais de consumidores que rejeitam o produto ao longo dessa estocagem. Né? Aqui eu trouxe, né, ilustrando 2 exemplos com o uso dessas ferramentas. Né? Então, nesse primeiro exemplo, é um teste afetivo com medidas de intensidade, onde eu acabo fazendo correlação entre a aceitação do consumidor e uma medida, né, de intensidade de ácido medido pelo painel treinado. Pode ser também, né, como a Tatiana falou, uma medida de textura, né, qual é a influência disso, a gente pode fazer essas correlações. E um exemplo da análise de sobrevivência, né, um produto, esse é um produto, um alfajor, estocado em 2 temperaturas, a 20 graus e a 35 graus, foram feitos, né, realizadas análises de aceitação geral, intensidade de sabor estranho, e a pergunta, você consumiria esse produto ou não? Né? Então, com 25% de rejeição, né, quando o produto estava estocado a 20 graus, um shelf life de 74 dias. Quando eu elevei a temperatura, né, de armazenamento para 35 graus, o meu shelf life caiu para 33 dias, né? E aí, 50% de rejeição, a 20 graus eu tenho 87 dias para um prazo de validade e a 35, 39. Então, são exemplos de aplicação, né, de estudos sensoriais na determinação do shelf life. Eu já estou terminando. As considerações finais, né, então, as metodologias sensoriais baseadas na qualidade, elas têm como foco principal as alterações de produto, e via de regra são mais cautelosas, né, na determinação do shelf life, porque está baseada na identificação da primeira diferença, né. E as metodologias sensoriais baseadas na reação do consumidor, né, o foco é a aceitação, né, de acordo com o seu nível de qualidade esperado. E com isso eu termino, né, a apresentação. Gostaria de agradecer pela atenção, deixando aí o endereço, né, o site da Ciência Nova, caso vocês tenham interesse em visitá-los. Estou à disposição para perguntas, eu vou também ficar até o final, né, do evento, então qualquer coisa a gente pode esclarecer as dúvidas mais para frente também. Tereza, muito obrigada. Vou abrir agora aqui para perguntas. Se as pessoas preferirem abrir os seus áudios e fazer a pergunta, por favor, fiquem à vontade. No chat não temos perguntas até o momento. Bom, a Tereza vai ficar com a gente também. Tereza, muito obrigada. Opa, alguém falou? Não, fui eu mesmo. Não, é mesmo? Desculpa. Muito obrigada. Nossa, foi riquíssima a sua apresentação para mim, assim, a gente conseguiu enxergar bem as formas de fazer a análise, como comparar, quando usar qual método, foi muito, muito legal. E agora, especialmente, que eu acho que o consumidor, ele fica cada dia mais atento a essas coisas, né? Ele fica mais atento a um prazo de validade, hoje ele está mais atento aos rótulos, tanto que a gente tem legislações que já trazem informações de forma mais clara para o consumidor, então isso só intensifica a necessidade e a importância desses estudos de shelf life e de sensorial dentro da indústria. Aqui, olha, tem uma pergunta da Milene, ela diz assim, eu gostaria de saber como seria a análise de shelf life para estender a validade para produtos congelados. Bom, eu acho que a primeira questão é estabelecer claramente qual é a sua temperatura, né, de armazenamento e realizar as avaliações, pegar um delineamento, por exemplo, um delineamento básico, qual é o prazo de validade que eu desejo, né? E aí eu trabalhar nesse prazo de validade. Ou se eu quero, eu tenho um prazo que hoje, como está o meu produto
né, no meu prazo de validade? Será que eu consigo estender? Eu vou estender, eu quero duplicar? Será que eu consigo chegar lá? Quais são as possíveis alterações? É na condução do estudo, né? O que eu máximo posso tentar fazer submetê-los a diferentes condições de temperatura, né? Mas eu preciso conhecer, eu tenho que analisar, não tem como. Porque você pode tanto trabalhar dentro de um aumento, por exemplo, de conservantes, como uma embalagem diferenciada. E claro, né, no caso da análise, você descongela, submete ao produto a um preparo convencional para poder fazer a sensorial e acompanhar. Né? Uma coisa que é importante em estudos sensoriais congelados, né, que, se possível, eu não comentei, mas a Tatiana falou, né, das questões da nossa cadeia, né, a gente entender também a questão da nossa cadeia, né, porque só a vida de prateleira numa única, de uma forma muito homogênea, né, isso pode, e você, ao estender a vida de prateleira, pode, se você tem oscilações, isso também precisa ser investigado, tá? Então, hoje, quando a gente vai fazer estudos de shelf life, é sempre bom pensar na nossa cadeia também, sabe? De frio, né? Quanto mais você prolonga ele, mais sensível o produto fica. Mais sensível ele pode ficar. A uma oscilação, né? Uma oscilação, tá? Então, isso a gente também deve levar em consideração, principalmente nas questões de extensão de vida de prateleira, tá? A Jennifer, ela coloca ela diz, olha, minha dúvida é a mesma da Milena, porém meu produto é uma bebida energética. Eu acho que segue o mesmo princípio, né? Depende até onde você quer estender essa vida da prateleira, da sua formulação, né? Onde você pode mexer a sua intenção é não ter muitos conservantes, a sua intenção não trabalha, eu acho que vai muito, né? Tem que olhar para o produto inteiro aí. Tem que olhar tanto da parte de tecnologia, né, de produção, a parte de formulação, né, e aí ver qual é o impacto disso na percepção sensorial. Porque você pode, por exemplo, Jennifer, trabalhar com o processamento que você usa, ajustar o processamento para estender o seu prazo de validade, ou você pode ajustar a sua formulação, depende da intenção mesmo, né? Depende do seu objetivo, tudo depende do seu objetivo. Temos aqui a Silvia, como determina o prazo para fazer as análises? Existe um padrão ou depende do produto? De novo, depende do seu produto. Tudo então, você depende. Vou usar um exemplo da Tatiana, ela usou uma creme cracker, né, que você tem uma atividade de água baixíssima, e aí um suco de laranja, então são produtos completamente diferentes, né, Tereza? Sim, tudo depende do seu produto, não tem uma receitinha de bolo, né? Então, depende do produto, depende das condições de armazenamento desse produto, né, que eu vou submetê-lo. Então, infelizmente, não temos né, um procedimento padrão, né? Tá, olha, Tereza, eu tenho uma aqui, ó. Qual a relação entre a aplicação de atmosfera modificada versus o frescor em produtos de panificação embalados? Então, será que seria em relação à sensorial disso? Quando eu tenho um produto embalado em atmosfera modificada, um produto de panificação, e um produto de panificação embalado convencionalmente. Deve ser essa a questão. A gente sabe, né, que quando você faz alterações de embalagem, atmosfera modificada, dependendo da condição de temperatura que você trabalha, você pode ter extensões de prazo de validade, né, aumento de shelf life. Então, tudo isso a gente também tem que tentar entender qual é a influência da atmosfera modificada, né, desse conjunto de embalagem, da relação embalagem e produto, na percepção sensorial do produto ao longo da vida de prateleira. Eu não tenho experiência em fanificação, o pouco que eu tenho de experiência em atmosfera modificada é para produto cárneo, né? A gente tem desenvolvimento
né, pode vir a ter o desenvolvimento de alguns odores, né, um pouco diferentes ao longo da vida útil, mas tudo isso precisa ser investigado, né? São estudos muito particulares, né? A Cada gente estudo recebe é aqui diferentes empresas que fazem os seus estudos e para cada uma é feito um modelo específico. Tem muito como fugir. Eu vou para mais uma pergunta aqui, gente, e depois eu vou para a próxima apresentação, aí a gente volta aqui, se a gente tiver um tempinho, e resgata essas questões. Tereza, muito bom. Isso é do Fernando. Tereza, muito bom. Estudo acelerado utilizando uma temperatura de estocagem superior pode provocar alterações sensoriais que não ocorreriam em estocagem em temperatura normal ou tradicional, gerando um erro de observação? Pode, né? A gente precisa investigar quais são, porque você pode ter, né, numa temperatura maior, você pode ter um desenvolvimento mais acelerado de alguns, por exemplo, de alguns micro-organismos, e isso pode trazer algum impacto para o seu produto, né? O desenvolvimento de algumas notas que não estariam presentes ali. Então, isso pode vir a acontecer. Mas a gente precisa também estudar, e isso pode acontecer em uma determinada categoria de produto e não acontecer numa outra categoria de produto. Tá? Tudo bem. Camila, eu vou pedir a sua ajuda para anotar, tem algumas questões aí que eu vou deixar para o final. Caso a gente não tenha tempo, por favor, anote e depois a gente pode responder essas pessoas por e-mail. Tudo bem? Combinado, Jana. Estou aqui anotando as perguntas. Obrigada. Então, agora a gente vai seguir. Tereza, muito obrigada. Vamos ver se no final a gente conversa mais um pouquinho aqui, dependendo do tempo. Vamos seguir aqui. Quem vai falar com a gente agora é a Giselen Whitman. O sobrenome dela é muito difícil, então eu só vou falar o último. A Gisele é parceira nossa aqui, Gisele também trabalha no Senai e ela representa, ela é especialista em embalagens no Senai Teobaldo de Nigris. Ela vai contar um pouquinho também do que eles fazem e oferecem lá naquela unidade. Giselen é graduada em Engenharia de Materiais pelo Mackenzie, é mestre em Gestão e Tecnologia de Sistemas Produtivos pelo Centro Paula Souza, e hoje ela é instrutora na Faculdade de Tecnologia Senai, Teobaldo de Nigris, onde leciona conteúdos relacionados a materiais poliméricos, embalagem e sustentabilidade, papelão ondulado, desenvolvimento de projetos e tecnologia de embalagens flexíveis. E Gisele vai falar com a gente um pouquinho sobre as tecnologias de embalagem, as características que influenciam no shelf life. Gisele, muito obrigado por topar aqui o convite. Fique à vontade para fazer a sua apresentação e ao final a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigada, Janaína. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, ok, obrigada. Então, eu quero agradecer também o convite. É uma honra, né, participar deste webinar tão importante, com temas tão relevantes. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Por favor. Vocês viram que time bom que a gente trouxe, né, gente? A galera aqui é super, ultra, mega especialista, cada um na sua área. Estou gostando muito disso. Está chegando para a gente. É só você botar na sua tela de PowerPoint agora. E isso a gente já vê sua apresentação. Tudo certo? Tudo certo. Tá ok, obrigada, Janaína. Então, como a Janaína falou, né, o tema da minha palestra é Tecnologia de Embalagens e Características que Influenciam o Shelf Life. Bom, então, eu trabalho na Escola Senai Teobaldo de Nigris, é uma escola
que oferece educação profissional em artes gráficas, celulose e papel, formação continuada na escola e nas empresas. Por exemplo, tem um treinamento que eu ministro, que se chama Tecnologia de Embalagens Flexíveis, que é ofertado tanto na nossa escola como também nas empresas. Oferecemos assessoria técnica e tecnológica, em Lean Manufacturing, em design de embalagem, em criação de marca, vários temas relacionados às áreas de artes gráficas e celulose e papel. E também informação tecnológica. Os cursos que nós ofertamos, né, é o curso auxiliar de produção gráfica, o técnico em processos gráficos, técnico em desenvolvimento de sistemas, e também o técnico em celulose e papel. Todos esses cursos são gratuitos. Nós oferecemos a graduação em tecnologia em produção gráfica, pós-graduação Lato Sensu, e nós temos 2 cursos específicos para a área de embalagem, que são gestão de produção de embalagem e desenvolvimento e produção de embalagens flexíveis, né? E oferecemos também outros cursos de pós, como gestão e engenharia de produção, gestão da produção de celulose e papel, produção gráfica, e um curso inteiramente EAD de inovação e competitividade industrial. Aqui tem mais informações, né, sobre as assessorias e consultorias que nós oferecemos, principalmente aí na área de embalagens. Bom, então, eu selecionei aqui um conteúdo aí dado o tempo, né, restrito. Então, eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma introdução sobre embalagem, especificamente embalagem para alimentos. Não tem como falar de embalagem para alimentos sem falar de segurança alimentar. Então, vamos falar um pouquinho também relacionados aí à embalagem, né, segurança alimentar e a embalagem. E algumas tendências, principalmente sobre novas tecnologias, né, que tem a ver com o aumento do shelf life, e sustentabilidade, que é um tema que está muito em pauta no momento, né? Bom, então aqui, para a gente iniciar uma definição do que é embalagem para alimentos, né? Então, de acordo com a RDC 91 de 2001 da Anvisa, ela é definida como o artigo que está em contato direto com alimentos, destinado a contê-los, desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações. Então, o objetivo da embalagem é entregar o produto para o consumidor com a mesma qualidade que ele sai da fábrica, né? Então, a embalagem ela não melhora a qualidade de um alimento, ela mantém, né? Esse é o objetivo. E quais são as funções das embalagens? Então, a gente pode dizer que, basicamente, nós temos 4 funções, que são conter, proteger, identificar e vender. Então, em relação a conter o produto, a embalagem ela deve ser facilmente alimentada na máquina de enchimento, permitindo o envase adequado e dentro das tolerâncias legais e econômicas e com uma selagem adequada à sua finalidade, né? Então, esse é o papel da embalagem primária, principalmente, é aquela que está em contato direto com o alimento. Ela tem que estar de acordo com as regulamentações, né, principalmente quanto aos materiais que são utilizados, né, na composição dessa embalagem, e ela não pode contaminar esse produto de substâncias tóxicas para o produto. Então, é muito importante que essa embalagem, ela siga as regulamentações, né? E também que seja feita aí na medida certa, né? A gente vai falar sobre isso também mais para frente.
Proteger o produto. Então, as embalagens, elas previnem os produtos contra danos mecânicos, contra deterioração, proporcionando barreira a gases, umidade, a luz, aromas, né, todos os agentes externos que possam interferir, né, ou alterar a qualidade do produto. E além de aumentar a vida de prateleira do produto, né, então a embalagem tem um papel fundamental aí no aumento, né, da vida útil deste produto. Então, aqui vai depender muito do tipo de produto, né, que vai ser envasado. Então, por exemplo, essas barreiras, elas vão ser escolhidas de acordo com as características do produto. Então, quando a gente vai desenvolver embalagem, a primeira pergunta que a gente faz é como o produto estraga, né? Então, se ele estraga por absorção de umidade, então é importante que essa embalagem tenha barreira ao vapor de água. Se ele estraga na presença de oxigênio, então é importante que tenha barreira ao oxigênio. E aí existem as tecnologias, né, que a gente pode acrescentar, como, por exemplo, uma embalagem a vácuo ou uma embalagem com atmosfera modificada, com o objetivo, né, de aumentar essa vida de prateleira. Identificar e vender o produto, né? Então, a embalagem ela não tem a função somente de identificar, mas também de fazer uma comunicação com o consumidor, né? Então, ela descreve o seu modo de preparo e uso, traz a lista de ingredientes, apresenta informações nutricionais e instruções para armazenamento, abertura, de segurança, de descarte, tanto do produto como da própria embalagem. Então, proporciona estética e apelo de venda por meio da sedução do consumidor, né? Então, aqui apenas 2 dados relacionados a essa questão. Então, 2/3 das decisões de compra são feitas no ponto de venda. E em algumas categorias, a compra por impulso chega a 85%, né? Então, é papel da embalagem também vender o produto, já que para o consumidor, embalagem e produto, ele não desassocia, né? Para ele é a mesma coisa. Mas é importante enfatizar que a embalagem ela é responsável pela primeira venda, né? Então, se o produto não for bom, né, se não tiver qualidade, o consumidor não vai comprá-lo novamente. Mas esse impacto, né, inicial é responsabilidade da embalagem também, né? De seduzir o consumidor. Bom, essa é a classificação das embalagens e alguns exemplos, né? Então, as embalagens primárias são aquelas que estão em contato direto com o produto, né? Como exemplos, nós temos latas de alumínio, de aço, sacos plásticos, garrafas, né? Também de plásticos ou de vidro. Embalagens secundárias são as que protegem as embalagens primárias, né? Então, elas acondicionam um conjunto de unidades primárias, né, para facilitar o manuseio, para facilitar o transporte. E se enquadram aqui as caixas de papelão, envoltórios plásticos e rótulos. Embalagem terciária ou de transporte, elas têm a função principal, né, de acondicionar e proteger as embalagens primárias e secundárias durante o transporte, estocagem e distribuição dos produtos. E incluem aqui filmes encolhíveis ou esticáveis, os filmes stretch, caixas de papelão, madeira ou materiais plásticos e contentores em geral. Bom, falando sobre segurança alimentar, né, a embalagem ela é parte integrante da cadeia produtiva de alimentos, assim como do sistema de controle de riscos, a segurança alimentar, e tem por função acondicionar o produto, assegurar sua qualidade e integridade durante sua vida de prateleira, não alterar a composição do alimento acondicionado, não produzir alterações nas propriedades organolépticas do produto e não constituir em risco a saúde do consumidor.
Então, ela deve atender os requisitos técnicos de processamento do alimento e sua conservação, processos de esterilização, resistência ao meio, barreiras, né, não somente o material da embalagem, mas também os insumos que são utilizados, como as tintas de impressão, vernizes, adesivos. A embalagem deve ser feita com materiais seguros para contato com alimentos, né, para isto existem as listas positivas definidas pela legislação, evitar contaminações acidentais, como resíduos de solventes, contaminação por outros materiais utilizados na mesma unidade produtiva. E assegurar que o potencial de migração total e específica de componentes da embalagem para o alimento atenda aos requisitos da legislação pertinente. Falando um pouquinho sobre as tendências em embalagens, esse é um estudo feito pelo CTEA, né, o Centro de Tecnologia de Embalagens de Alimentos, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é o Brasil Pack Trends, e é um relatório, né, que trouxe aí um estudo de tendências em embalagens, né, nos últimos 5 anos, né, então termina aí nesse ano, e trouxe 5 tendências, né, 5 macro tendências para as embalagens, que são conveniência e simplicidade, estética e identidade, qualidade e novas tecnologias, sustentabilidade e ética, segurança e assuntos regulatórios. Então, aqui eu vou focar, né, principalmente na qualidade em novas tecnologias e sustentabilidade e ética. Então, como exemplo, né, de novas tecnologias, nós temos as embalagens ativas, né, que tem a função de aumentar a vida útil do produto e a segurança microbiológica de alimentos e bebidas, né? Como exemplo, nós temos os absorvedores de oxigênio, que são utilizados, por exemplo, em massas frescas, né, com o objetivo de prolongar a vida útil desses produtos. Absorvedores de líquidos, né, utilizados aí tanto para embalagens de carnes, ou legumes, frutas, absorvedores de etileno, né, que são também normalmente utilizados em embalagens de frutas, que com o objetivo de retardar a maturação desses produtos. Como embalagens ativas, também podemos citar, né, como foi falado anteriormente, as embalagens com atmosfera modificada, né, que consiste em uma composição gasosa, também com o objetivo de prolongar a vida útil do produto, né? Ou as embalagens a vácuo. As embalagens inteligentes, né, que elas monitoram e dão uma indicação do frescor e da qualidade dos alimentos, assim como informações que permitam a rastreabilidade e maior segurança, né? Então, é possível colocar, por exemplo, um indicador de frescor, né, em embalagens de frutas, indicando que aquele produto ainda está fresco para consumo, né? Indicadores de amadurecimento, né, também, que são sensores que detectam aqui a presença de gases, e indicador de tempo e temperatura, né, que isso também é importante aí em produtos refrigerados. Outra tecnologia seriam nanocompostos, né, nanoargilas e resinas, como nanopartículas de carbono, nanotubos, óxidos e metais em escala nanométrica, aplicados em resinas e aditivos ou cargas para embalagem, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um revestimento interno de óxido de silício, que é um revestimento transparente, que tem a função principalmente de aumentar barreira a gases, né? Aqui um outro exemplo, né, um indicador de violação, que quando o consumidor abre,
né, aparece aqui uma imagem dizendo que aquela embalagem foi aberta. Bom, vou falar agora sobre a sustentabilidade, né, e aí, antes eu vou só fazer aqui uma introdução sobre o desperdício de alimentos, que isso, né, é um dado, acredito que já conhecido, onde o desperdício de alimentos, né, no mundo todo é muito grande, né, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de alimentos são perdidas todos os anos, né, isso corresponde a cerca de 1 trilhão e 200, né, dólares, 200 milhões de dólares, sendo que 60% é evitável, né, então os padrões de desperdício são complexos e as perdas ao final da cadeia são mais caras, né. Então, como que a gente pode alavancar a sustentabilidade com as embalagens, né? Então, a embalagem, infelizmente, ela acaba sendo vista como a vilã, né? Porque é o que aparece no final, é a poluição causada pelas embalagens. Mas se a gente olhar por outro lado, né? As embalagens, elas protegem os produtos, aumentam a vida de prateleira, né, e faz reduzir o desperdício principalmente aí de alimentos, né. Então, se a gente olhar por outro prisma, né, quanto mais embalagens, menos desperdício nós vamos ter. Então, esse é um gráfico, né, que mostra aqui qual seria o ponto ideal, né. Então, a gente tem aqui o impacto ambiental do sistema produto-embalagem, né? E aqui a gente teria uma falta de embalagem e um excesso de embalagem. Então, a embalagem, ela tem que cumprir a sua função, né? Então, a função da embalagem é proteger o produto no momento em que ele é envasado até chegar às mãos do consumidor. Então, se a embalagem atender a sua função, ela cumpriu o seu papel. Para que ela cumpra a sua função, ela tem que ser feita na medida certa, né? Então, a embalagem ela não pode ser superdimensionada, porque um excesso de embalagem vai causar um impacto ambiental desnecessário, né? Porque você está usando mais material do que o necessário, né? Mas esse é um impacto ambiental mínimo, comparado com a falta de embalagem, né? Porque quando há um subdimensionamento da embalagem, a perda vai ser maior ainda, né? Porque a gente não vai perder só a embalagem, a gente vai perder o produto também. E perdendo o produto, a gente vai perder, né, toda a carga ambiental que foi gerada para a produção daquele produto, né? Então, a embalagem, ela protege, né, não só o produto, mas também toda essa carga ambiental que foi gerada. E quando há perdas, se essa embalagem ela não for bem dimensionada, então essa perda vai ser muito maior. O impacto ambiental do sistema produto-embalagem vai ser muito maior. Então, como que a gente pode evitar perdas de produto com as embalagens? Proteger fisicamente o produto ao longo da cadeia, então as embalagens já fazem, né, já cumprem esse papel. Aumentar o tempo de prateleira desses produtos, a gente viu aí alguns exemplos de tecnologias. Conferir maior durabilidade após a abertura, como, por exemplo, o uso de embalagens reseláveis, embalagens com zippers. Distribuir porções adaptadas ao consumo, né? Então, é uma tendência a gente ter, né, pessoas que moram sozinhas, o público single, e existe também, né, uma tendência de consumo de porções menores.
Então, a embalagem ela tem que ser feita, né, pensando também nesse público, né, para evitar aí o desperdício de alimentos. Eliminar os restos de produto das embalagens, então, isso é um problema, né, que a gente tem com alguns tipos de embalagem, onde há um desperdício em função do produto que fica, aquele residual do produto que fica na embalagem, que o consumidor dele não consegue tirar, né? Às vezes ele tem que destruir a embalagem para conseguir usar aquele restinho, né? Então, existem tecnologias para isso também, né? Para evitar essa perda de produto. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Agora está muito em pauta, né, a questão da poluição plástica, então os donos de marca estão com metas audaciosas para a redução de resíduos plásticos nas embalagens, e uma das ações é a utilização de matéria-prima reciclada, né, então é possível utilizar o PET 100% reciclado, né, então existe já uma tecnologia que permite reciclar o PET e que ele fique apto para estar em contato direto com a bebida, com o alimento, né? Então, essa garrafa, ela ganhou um prêmio, né, bem interessante. Ela é feita, além de ser feita com PET 100% reciclado, ela recebeu aqui uma impressão direta digital, excluindo o rótulo. Então, isso vai facilitar a reciclagem, né? Então, ela é 100% reciclável também. Aqui foi um lançamento da Danone, uma garrafa também produzida a partir de PET reciclado e que não tem rótulo, né? Para facilitar a reciclagem. Então, as informações estão já gravadas aqui na própria garrafa, sem a utilização de rótulo. E aqui também é uma iniciativa da Coca-Cola, né, que utilizou matéria-prima de fonte renovável, né, então já é possível a produção do polietileno, né, isso está aqui no próximo slide, que é o I'm Green da Braskem, então ele é um polietileno chamado verde, ele é produzido a partir de fonte renovável. Então, o gás etileno é extraído do álcool, que é extraído da cana-de-açúcar. Então, ele é considerado um bioplástico, né, por ser produzido a partir de fonte renovável, porém, ele não é biodegradável. Como opções de plásticos biodegradáveis, né, nós temos o PLA, da Nature Works, que já é utilizado aqui no Brasil, é um polímero, é o poliácido lático, feito a partir do milho, né? Então, esse é um polímero que é feito a partir de fonte renovável e é 100% biodegradável, né? Compostável. E também o polímero à base de celulose compostável, NatureFlex, da Futamura, que é um polímero produzido a partir da celulose, então também de fonte renovável, e ele é compostável. E as embalagens reseláveis, né, que também é um conceito interessante, né, você manter, né, o produto acondicionado na própria embalagem por mais tempo, né, então isso também prolonga aí a vida de prateleira do produto. Uma outra opção que eu acabei não incluindo aqui, porque não encontrei para alimentos, né, mas e já existe, né, na verdade eu só não acrescentei, que são as embalagens refis, né, então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do café solúvel, né, que é vendido naqueles stand-up pouch, refis, né, onde o consumidor, se caso ele não tiver um zíper, ele pode reutilizar a embalagem de vidro, né, que existe a opção no vidro e a opção no stand-up pouch, então ele pode, né, reutilizar aquela embalagem rígida ao invés de descartá-la, né, então é uma solução interessante também, pensando em sustentabilidade.
Bom, considerações finais, a gente precisa identificar oportunidades pelas demandas de mercado e não pela tecnologia disponível, né? Então, o que é necessário? Isso vai depender de cada sistema, produto e embalagem. Conhecer as tecnologias e avaliar tendências não garante estabilidade, mas um nível aceitável de sobrevivência, né? Então, é importante estar atento a essas novas tecnologias. E a demanda por sustentabilidade é uma realidade, é um caminho sem volta, né? Então, é muito importante os fabricantes de produtos exigirem, né, embalagens mais sustentáveis. Bom, com isso eu termino e abro para perguntas. Muito bom, Gisele, muito obrigada. Olha, a gente acabou tendo um volume mais significativo de perguntas aqui, e eu não sei se a gente vai ter tempo de responder todas, então a gente já vai adiantar aqui, estava combinando com Camila, que quando a gente disponibilizar o vídeo no LinkedIn, o que não for respondido aqui, a gente responde lá. A gente consulta os especialistas e coloca a resposta lá para vocês, tá certo? Tudo bem, Janaína. Mas, Gisele, para você tem algumas perguntas aqui, vou ler uma ou outra. Então, uma delas é do Rodrigo, e ele coloca assim: Gisele, qual tipo de embalagem flexível ideal para a embalagem de produtos quentes, sem utilização de UHT, que não incorra em perigo para a saúde? Olha, produtos quentes, bom, precisaria avaliar aí a temperatura, né? Mas normalmente o que se utiliza em embalagens retortable é o PET. Só que o PET, ele é um polímero que normalmente ele é colocado na camada, são embalagens multicamadas, e o PET é colocado na camada externa. Então, na camada interna, dependendo da temperatura de envase, se utiliza o polipropileno, né? O polipropileno, ele é um material que é colocado na camada interna, porque ele tem uma boa selagem, e ele também tem uma certa resistência térmica, tá? Mas, normalmente, flexível são essas embalagens retortable, multicamadas, com PET, e aí algum polímero para conferir barreira a oxigênio, né, o vapor d'água, como EVOH ou poliamidas, e na camada interna um filme de polipropileno. Joia, tem mais uma aqui, que a Ana Paula, ela pergunta assim: para produtos como bioplásticos, o shelf life se mantém o mesmo em relação aos plásticos mais utilizados no mercado? Olha, é necessário fazer um estudo, né? Então, por exemplo, no meu mestrado, eu fiz uma estrutura laminada com Natureflex e utilizei o Natureflex metalizado. Então, tem ele na opção metalizada justamente para conferir a barreira. E eu não cheguei a fazer o teste, né, de vida de prateleira, teria que ser feito, mas na Europa eles já utilizam embalagens multicamadas com esses bioplásticos que proporciona barreira, mas é necessário, né, ter ali o alumínio junto. Muito bom. Meninas, a gente vai abrir aqui agora para mais uns 5 minutinhos com as 3 especialistas. A Camila vai trazer uma ou outra questão aí, as demais a gente responde lá no LinkedIn junto com o vídeo, pode ser? E já vou colocar o LinkedIn nosso aqui no chat para vocês. Para a Tereza, nós temos uma pergunta do Bruno Santos. Ele perguntou: gostaria de saber como seria o estudo para avaliar o shelf life de produtos gaseificados, refrigerantes. Tereza, seu áudio está fechado. Em estudos de shelf life para refrigerantes, é muito importante estabelecer
qual é a temperatura, né, de armazenamento, uma vez que os refrigerantes, eles são comercializados, podem vir a ser comercializados tanto resfriados, mas também a temperatura ambiente, né? Então, a gente precisa estabelecer as condições de temperatura, de armazenamento, as condições adequadas de ambiente, né, na luz, com luz ou sem luz, e seguir um procedimento, né, de acordo com o critério sensorial estabelecido, né, de análise, de avaliação sensorial ao longo de períodos de coleta de análise. Esses estudos podem ser tanto com uma avaliação de consumidores, para a gente perceber como é o comportamento, né, a aceitação desse produto ao longo da estocagem, ou estabelecendo, né, atributos específicos de avaliação, né, de alteração. A perda da gaseificação é uma característica que pode ser avaliada, né, o desenvolvimento, a perda do sabor, né, do produto ao longo da estocagem. Então, precisaria se estabelecer quais seriam os atributos, né, a serem mensurados ao longo da estocagem. Mas, basicamente, é o estabelecimento das condições de armazenamento desse produto, né. Joia. Obrigada, Tereza. Nós temos mais uma pergunta da Luciana. Gostaria de saber um pouco mais a respeito dos testes sensoriais para estabelecer a vida de prateleira de alimentos. Testes afetivos seriam menos precisos? Por exemplo, se estou trabalhando no desenvolvimento de um alimento acrescido de um novo ingrediente, poderia aplicar um teste afetivo de aceitação com escala hedônica estruturada para diversos atributos, em provadores não treinados para saber a aceitação desse produto elaborado? E depois, outro teste para provadores treinados apenas para definir a vida de prateleira? Você pode definir a vida de prateleira tomando como base tanto um quanto o outro, né? Quando a gente faz a vida de prateleira, né, utilizando estudos com consumidores, a gente vai ter um olhar do consumidor, de como, né, a aceitação do produto se deteriora, digamos assim, ao longo da estocagem. Então, você vai ter uma avaliação mais próxima, né, a visão do consumidor sobre a estocagem do meu produto. Os testes com painel treinado, eles vão te dar a percepção de como o atributo está variando, né, ao longo da estocagem. Então, vamos pegar um determinado produto, vamos pensar em sabor oxidado. Como é que o sabor oxidado se comporta? O interessante é você cruzar essas duas informações, porque daí você entende como é que o sabor oxidado, ele influencia a aceitação do meu produto, tá? Então, seria muito interessante você trabalhar com essas duas informações e cruzar essas informações. Se você trabalha só com painel treinado, que via de regra, o que acontece é que você estabelece o prazo de validade normalmente com um critério mais rigoroso, né? Você fala, a partir do momento que ele atingir um nível de intensidade, por exemplo, 5. Não necessariamente o consumidor pode rejeitar esse produto aqui ainda, né? Então, por isso que é interessante você conhecer e cruzar essas duas informações. Ambas informações são extremamente importantes, né? E ao se trabalhar junto, você tem um complemento, você consegue entender melhor a aceitação do consumidor, tá? Mas ambas podem ser utilizadas, que uma é mais conservadora. Quando você trabalha com painel treinado, você sempre vai ser mais conservador. A tendência é você ser mais conservador. Tá?
Bom, meninas, a gente já está aqui com 10 minutos para 5 horas, a gente vai encerrar. Temos ainda outras perguntas e a gente vai responder pelo LinkedIn, então pode ser que a gente entre em contato com vocês aí para alguma dúvida. E quero agradecer vocês três novamente por estarem com a gente agora à tarde, por disponibilizarem o tempo de vocês. Eu achei que foi muito, muito legal. O pessoal, pelos comentários no chat também gostaram bastante, a gente fica super feliz. Quero lembrar que amanhã a gente tem a segunda etapa do evento, e amanhã, no mesmo horário, às 14 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre microbiologia de alimentos aplicado ao shelf life, depois nova rotulagem de alimentos e os impactos em shelf life, e também assuntos regulatórios em estudos de shelf life. E obrigada, eu queria pedir se quem tiver por aí ainda, se puder abrir a câmera para a gente fazer uma selfie maluca aqui. Agora o negócio é diferente, né? Para a gente fazer um registro. Camila vai fazer um esquema aí para aparecer bastante gente. De tinta, né? Só um minuto, pessoal, vou alterar aqui o layout para mosaico para a gente poder fazer a selfie. Me fala quando der, Camila, que daí eu tô pronta com a máquina aqui. Prontinho, pessoal. Obrigada. Vamos lá? Sorriam. Eba! Gente, muito obrigada, muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Jana. Até mais. Até, Até a gente. próxima. Obrigado, foi muito bom, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, obrigada. Então, você orienta, por exemplo, e só lá na IW21, né, para criar roda de manutenção,